Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá. Hoje a gente vai abordar o segundo pilar. A gente vai falar sobre organização. Tá no primeiro pilar aí a gente falou sobre metas e objetivos. Para quem ainda não assistiu a aula, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Dá uma conferida lá para a gente acompanhar para vocês, né? Acompanhar essa jornada aí de forma completa. Eu acho que tá bem interessante. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre organização. É um assunto que deve ser abordado. É um assunto que a gente tem que prestar muita atenção porque isso nos ajuda muito. Isso realmente faz que a gente seja destaque em várias coisas, tá? Organização. Como dito na primeira aula, eu vou reforçar novamente aqui. O ideal é que a gente comece sempre com pequenas coisas, que a gente realize pequenas coisas para que a gente alcance uma excelência, né? No decorrer do tempo aí. Por quê? Cara, eu sempre tive muitas demandas. Exemplo, eu tenho que mexer na máquina X, na Y, liberar a Z e atender um cara que vai visitar a oficina aqui um pouco mais tarde. Então, assim, nada, você já tem 4, 5 tarefas para executar no seu dia. E isso é difícil. Quando você não se organiza para isso, você tem muita dificuldade. Você perde tempo, você não consegue concluir tudo da melhor forma. E o ideal é que a gente consiga, né? O ideal é que a gente até se destaque mediante essas atividades. O nosso maior desejo é esse, não é mesmo? Então, vou dar algumas dicas para vocês aqui que funcionaram muito bem comigo e funcionam até hoje. Coisas simples, tá? Uma delas é usar uma agenda. Usa uma agenda, anota o que você tem que fazer. Por exemplo, tem que mexer na máquina X, na Y, na Z, atender tal pessoa à tarde, tem que parar aqui para fazer esse treinamento. Na frente, você coloca se já foi executado ou não, coloca se é prioridade ou não, usa as cores das canetas diferentes, para uma atividade mais prioritária você usa uma vermelha, para uma mais tranquila de rotina você usa uma azul ou preta. Assim, é só uma dica, tá, gente? Não necessariamente vocês têm que pegar uma agenda aí e sair colorindo ela toda aí, de caneta azul e vermelha. É a minha forma de trabalhar, né? A forma que eu acho que realmente faz a diferença para mim, que deu certo para mim, né? Que vem dando certo para mim. É uma coisa bem simples, mas essa simples agenda já organizou muitos dos meus dias, tá? Já me fez lembrar de muita coisa e já me fez me destacar também, né? Dentro do meu trabalho por conta dela. Ah, Daniel, mas cara, pô, uma agenda? Sim, uma agenda. Nela eu consegui anotar coisas importantes para falar durante uma reunião, para botar. Eu anotei coisas que eu não poderia esquecer numa atividade prioritária do dia. É muito importante que a gente, além de se planejar para o dia, a gente realmente se organizar. Porque muitas das vezes eu tenho um planejamento para atividade prévio, bacana. Ó, vou usar o guindaste, eu vou usar essas peças aqui, mas tem uma particularidade nessa atividade, sabe? Eu tenho que verificar tal coisa antes. E se passar despercebido, eu vou ter problema. Eu vou me atrasar, talvez eu não vou conseguir concluir. Então, assim, o uso dessa agenda para mim é imprescindível. E eu acredito que para vocês também seria algo muito interessante, porque é algo simples de se fazer, né? Tem gente que hoje em dia não gosta de papel. Eu, particularmente, não ligo muito. Eu ainda sou fã da minha agenda e minha agenda ainda me salva bastante. Mas, exemplo, vocês preferem o uso do celular, o próprio notebook? Pega o celular, cria um grupo com você mesmo, troca umas mensagens lá, fala das atividades mais prioritárias que você tem, das coisas que você deve fazer, das coisas que você tem que tentar melhorar, sabe? É, é, é uma coisa até engraçada de dizer, pô, mas um grupo consigo mesmo. Cara, funciona. E funciona muito bem. É muito bacana isso.
Muitas das vezes, quando a gente tinha alguns problemas lá no trabalho, e sempre que a gente ia fazer alguma análise de falha, precisava de evidência, né? Pô, mas, ô Daniel, você lubrificou essa máquina tal dia? Você lembra qual dia que foi feita a intervenção? Cara, lembro sim, tem a foto aqui. Cara, lembro sim, eu anotei aqui, foi tal dia. Enviei o e-mail tal hora. Então, assim, cara, isso te traz muitas informações valiosas, muitas coisas que realmente você vai precisar, sabe? Talvez você ficar matutando, pô, será que eu fiz, será que eu não fiz? Coisas que talvez você fez há 3 meses atrás. Pô, cara, minha agenda tá aqui, tá anotado. Tá com ok na frente, foi porque eu realizei. Só procurar no e-mail X aqui, nesse dia, ó, procurei o e-mail, achei. Procurei a foto e achei. Então, assim, são pequenas coisas que fazem muita diferença. Bastante diferença, tá? Sobre organização, gente, para manutenção. Hoje em dia já é de praxe a gente planejar as atividades, né? Hoje em dia, principalmente nas grandes empresas aí, eu tenho mais experiência no ramo de mineração. Eu trabalhei quase 4 anos, né? Na área da Samarco, num contrato de manutenção lá. E lá a gente tem equipe de planejamento, a gente tem os supervisores, os programadores, os programadores das contratadas também. Então, assim, hoje em dia é muito comum se falar a palavra planejamento, né? Ainda assim, mesmo tendo planejamento prévio da atividade, menos tendo essa série de pessoas, essa série de processos, o profissional da manutenção ainda tem dificuldade. Por quê? Às vezes a máquina, a engenharia dela não te favorece uma manutenção. É um parafuso que sempre se soltou de forma fácil. Determinado dia ele agarra, não solta mais, tem que cortar, tem que abrir rosca no lugar e por aí vai. São desafios que o profissional da manutenção acaba encarando, né? Para quem realmente já tem vivência com isso, sabe que é normal. Para quem ainda vai ter, já fica a dica para vocês aí. Surpresa atrás de surpresa, né? Mas para que a gente não tenha muitas surpresas, o ideal é que ocorra mesmo esse processo de planejamento. É que a gente, não só tendo já um planejamento prévio, mas que a gente se organize dentro desse planejamento, sabe? Dá uma idinha lá antes da atividade, dá uma checada, pô, a máquina está muito suja, corre o risco de alguns parafusos se agarrarem aqui, corre o risco disso não estar funcionando, corre o risco disso aqui estar vazando, entendeu? Vou levar isso aqui para me limpar esse equipamento antes de eu fazer uma manutenção. Então, assim, são coisas que às vezes não tá na cabeça do planejador. Não tá no planejamento prévio da sua atividade, mas você se organizou e você se antecipou sobre esses defeitos, sobre esses devidos problemas, né, que talvez você pode ter. Então, assim, é muito imprescindível a organização no seu ambiente de trabalho. E principalmente a sua organização em relação às coisas, tá? Quesito importante também, conhecer as prioridades do nosso dia a dia. Prioridade das nossas tarefas. Qual tarefa eu devo organizar? Aliás, eu devo executar primeiro. Em qual tarefa eu devo pensar mais um pouquinho antes de executar? E qual tarefa que eu tenho a possibilidade, talvez, de deixar para amanhã ou de reprogramar ela? Porque eu tenho outras atividades prioritárias na frente. Então, assim, não é simplesmente pegar e executar. Pense, se organize, que seja com pequenas coisas, que sejam com coisas um pouco mais complexas. De repente necessita você falar com o seu superior, com alguém ali do lado, ou que você simplesmente pegue a sua agenda e faça uma anotação e bola para frente. Então, assim, as pequenas coisas, né, sempre fazendo parte aqui da nossa conversa, sempre fazendo parte das nossas dicas, porque é de grão em grão que a galinha enche o papo, né? É bem de forma, como é que eu posso falar?
de forma simples, que a gente alcança voos longos, né? Que a gente alcança boas coisas aí. Sobre algumas outras coisas que a gente pode fazer no quesito organização, que faz parte também das pequenas coisas, seria limpeza e organização dos seus itens. Sua caixa de ferramenta, da sua sala, do seu escritório, da sua mesa, né, do seu entorno, do carro que você utiliza para trabalhar. Essas coisas contam. Pô, Daniel, mas cara, uma caixa de ferramenta organizada conta? Claro que conta, cara. Para você achar a chave, sei lá, 3 milímetros dentro de uma caixa toda bagunçada é difícil, uma chave pequena, né? Às vezes você tem várias outras chaves ali por cima, tá tudo sujo, você não enxerga o número direito. Às vezes sua mão tá limpinha ali, você está iniciando uma atividade, mas sua caixa está imunda. Aí você já sujou você, já sujou a caixa, já sujou o equipamento. O cliente às vezes está ali do seu lado olhando, não é interessante. Mas às vezes acontece. Às vezes realmente você não teve tempo. E o fato de você ser um pouco mais organizado e o fato de você realmente se incomodar com essas coisas, a gente começa a se destacar. A gente começa a perceber que a gente gasta muito menos tempo com a caixa limpa, com a caixa de ferramenta organizada, com as coisas ali no seu entorno um pouco mais organizadas, um pouco mais limpas. A gente traz outra visão para o nosso ambiente de trabalho. A gente traz outra visão para a gente também. É engraçado falar sobre limpeza e manutenção. Eu já fui um profissional de manutenção que, quando algumas pessoas chegaram perto de mim e falaram, cara, você podia se organizar mais um pouquinho? Cara, você podia andar um pouquinho mais limpo? Olhar pra pessoa, pô, sou mecânico, pô. Eu entro ali pra dentro do compressor ali, eu sujo todo, acaba sujando a caixa e tal, e beleza. Isso no início. Com o tempo, a gente realmente, às vezes até para fazer certas atividades, quando a gente vai pegando uma experiência maior, a gente vai melhorando a nossa forma de analisar as coisas. Muitas das vezes, durante algumas atividades, que eu me sujava todo, sujava a caixa e deixava o ambiente todo desorganizado ali, com a ânsia de resolver, aquilo ali não estava sendo favorável para mim. Eu estava gastando muito tempo. Talvez eu não tinha um fundamento ali para resolver o problema, porque eu não tinha me organizado direito. Hoje em dia, pô, cara, parou por quê? Parou que horas? Qual que era o ciclo da máquina? Estava em carga ou estava em alívio? Aconteceu isso, por quê? Ah, mas a falha aqui indica que foi parada de emergência. Ah, mas tal, assim, coleta todas as informações que você tem que coletar. Explore tudo que você tem para explorar. Pega o catálogo de uma máquina, pega o diagrama de uma máquina, coloca no seu bolso, leva no seu computador, no celular. Faça isso. Pegue um passo a passo, talvez, se você tiver. Leva para frente o trabalho. Pode ter certeza que vai sujar muito menos. Pode ter certeza que a sua eficiência para resolver um problema vai ser muito maior. Porque muitas das vezes a gente chega ali na ânsia de resolver e tal, e acaba fazendo coisas que talvez nem necessitava fazer, entendeu? Às vezes a gente acaba realmente viajando, porque você está ali, você foi sem algum fundamento para resolver, mas você precisa de resolver. E você poderia ter levado o diagrama, mas você não levou. Você vai ter que ficar batendo o cabo lá com o multímetro, pedindo continuidade. Sendo que um diagrama, talvez você analisaria ele, analisaria o painel, falou, pô, cara, esse cara, alimenta esse cara, pô, o problema tá aqui. Aí você pega o multímetro, bateu o cabo, bateu ali, mediu, pô, tá queimado. Resolveu o problema. Se você tá sem o diagrama, você tá sem um fundamento, vai chegar, vai bater cabo, vai puxar cabo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ir no errado, você pode chegar aí no certo também, né?
Pô, Daniel, você está sendo negativo, você está falando aí, mas não é questão de negativo. Estou falando coisas que realmente acontecem. E eu sou até muito positivo, viu? Não gosto de negatividade, não. Tem algumas situações, gente, que a gente realmente não tem um diagrama, que a gente não tem um catálogo da peça, que a gente tem até um tempo curto para executar a atividade, que às vezes a gente realmente caiu de paraquedas ali naquela atividade. Você está indo embora, você acabou de sair de uma atividade qualquer, alguém te ligou, falou, cara, vem aqui que a máquina parou e tal, você chega lá. Às vezes não tem nem placa de identificação no equipamento. Você é um profissional da área. Você busca informação, pergunta a alguém, liga para alguém. Ainda assim, tente ao máximo explorar tudo que você tem. Se você não tiver nada, tente fazer a melhor coisa, né, que você pode na condição que você tem. Então, se você realmente não tem um diagrama, tá, você realmente vai ter que ter um pouco mais de cuidado, ter um pouco mais de paciência, porque você não tem ali o croquis, né, vamos dizer assim, para você resolver o problema. Você vai ter que realmente bater cabo, vai ter que realmente analisar o circuito visualmente antes, entender, fazer algumas simulações para você chegar no raciocínio lógico para resolver aquilo. Agora, se você tem a opção de parar um pouquinho, se organizar para atacar o problema, cara, a probabilidade de erro é muito menor, né? Então, assim, o que fica aqui para hoje é sempre avalie as pequenas coisas, avalie você, reflita aí o que você pode fazer para ser melhor hoje, para ser melhor na execução da sua atividade, para ser melhor até pessoalmente mesmo. E o que você pode fazer antes de executar alguma coisa. Quais são as maneiras que você pode se organizar antes disso? Seja com a limpeza, com a organização da sua mesa, com a organização da sua caixa de ferramenta, com a limpeza nela, ou com essas informações aí, com o catálogo de uma máquina, com o diagrama. Isso sim é se organizar e isso é se planejar também para os desafios que você vai enfrentar. Porque muitas das vezes na manutenção você vai ter dificuldades sim, você vai ter situações adversas, né? A gente falou sobre limpeza, sobre organização, no qual você vai pegar um ambiente desorganizado e muitas das vezes você não vai ter, algumas das vezes, né? Você não vai ter tempo para resolver aquilo naquele momento, mas em muitas oportunidades você vai ter a oportunidade de entrar e deixar um ambiente um pouco mais organizado, um pouco mais limpo, tá? E com um pouco mais de informações para você estar resolvendo o problema ali, na frente do equipamento, do cliente. E é basicamente isso, gente, que eu trago para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar nas redes sociais aí. E volto a dizer, quem ainda não assistiu a primeira aula, vou deixar o link aqui na descrição, tá? E assistem lá, dê essa moral pra gente e vamos acompanhando aí. Amanhã vai ser o último dia, o terceiro pilar. A gente vai abordar um outro tema muito interessante aí. E lembrando também que amanhã a gente vai soltar o link do curso de mecânico de compressores a parafuso. Tá? É único no Brasil, algo muito bacana. Oportunidade para quem quer entrar no mercado de trabalho aí, ou para quem já está no mercado de trabalho. O curso tem certificado, tudo bonitinho. Eu e o André Novaes, que é o supervisor de manutenção da oficina em Belo Horizonte, da Embratec, eu e ele que ministramos esse curso no ano passado. E lá a gente passa bastante dicas lá de manutenção. Foi um curso muito bem elaborado. E conto com a presença de vocês aí amanhã, tá? E caso tenha interesse no curso, se inscrevam lá, vocês vão receber o link em primeira mão, tá bom? Um abraço, gente, até mais.